Legal. Vamos para mais uma pergunta. Coloca a segunda para gente. Bom dia a todos. Eu sou Luiz França, sou presidente do Guarujá Golf Clube e gostaria que soubessem que estou honrado em poder estar participando desse podcast de vocês aqui e mais honrado ainda, saibam vocês, em ter vocês da TWH como um dos nossos parceiros e patrocinadores do nosso 38º Torneio Aberto de Golfe. Muito nos honra a participação de vocês, tenho certeza disso. Aproveitando que o Conca está presente, ou vai estar presente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Conca, por favor, você sabe que na maioria dos esportes americanos, a maioria dos esportistas americanos tem o golfe como segundo esporte, né? Durante a prática oficial do seu esporte, enquanto jogador de beisebol, enquanto jogador de rugby, enquanto jogador de futebol americano, nas horas vagas eles praticam o golfe. Eu acredito que no seu caso é diferente. Você começou a usar o golfe como um esporte para substituir a sua profissão principal, que é o futebol, a sua atividade principal como o futebol. Eu gostaria, como é que você está enfrentando essa transição e como isso tem ajudado você na sua longevidade, na sua vida saudável? Como é que é esse esporte para você, que obviamente é um esporte muito mais tranquilo, é um esporte não de impacto como o futebol, e como isso tem impactado a sua vida na forma física, mental e na sua saúde? Como é que isso como é que está sendo essa transição para você ao longo na prática desse esporte tão fantástico que é o golfe? Tá boa, interessante. A transição não é fácil. Eu saí do futebol profissional, onde você joga num alto nível, você tem que ir para o golfe, onde você não acertava uma bolinha. Não tem ninguém ali na arquibancada. Tem ninguém. Então, assim... E não que você vai para o golfe e você joga um alto nível. Você joga, o nível é muito baixo, está começando. Aí vem tudo, né? Caraca, eu estava jogando bola, mas eu estava treinando bem. E agora? Não consigo acertar uma bolinha, né? Aí bate um pouquinho o desânimo de você achar que não vai conseguir. Só que como um atleta, você insiste naquilo até uma hora conseguir. Então, depois que eu consegui, já passou aquele desânimo também do golfe, porque o golfe é assim, o golfe você começa animado, você desanima, porque você não consegue acertar, e aí depois de alguns meses você começa a acertar a bola de novo. Acho que foi uma experiência muito boa, algo que me ajuda muito na minha saúde, no meu tempo também, porque a cabeça, né? O jogador de futebol, você está acostumado à pressão, a você sair de casa e o porteiro pressiona você chega a um clube onde tem imprensa, se você erra um pênalti, você sabe que você vai aparecer na TV. E no golfe não tem isso. Então você começa a conversar com outras pessoas, você entra em outro ambiente, né? No qual tem um campo que todo mundo sabe, a grama é lindo, as paisagens são muito bonitas. E tem me ajudado muito para eu cuidar da minha saúde também. Porque, como atleta, eu não quero chegar lá e passar vergonha também. Sim. Então, o golfe, ele me ajudou muito a eu continuar motivado atrás de um objetivo, né? Porque quando você joga bola, todo mundo as pessoas se preparam para quê? Economicamente, né? Você tem que ter um negócio para quando você parar. Você tem que ter uma família. Só que ninguém te prepara para você cuidar da sua saúde, tanto mental, da alimentação também. Então, acho que o golfe, assim como ele bem falou, eu usei o golfe para continuar motivado atrás de um objetivo no qual eu senti uma paixão também, né? Uhum. Quando você sente uma paixão, você se profissionaliza muito mais. Então, hoje, eu cuido da alimentação, eu faço o golfe todo dia quase. Só que no mesmo todo dia quase eu faço academia também.
academia que vai me servir para eu render melhor no campo. Exatamente. Assim como a alimentação. Então, acho que é um conjunto de coisas que podem te levar a você ser feliz, né? E ficar num lugar onde seja muito saudável, tanto para a cabeça, né? Para os pensamentos, para o físico também, e para atrás de um objetivo que é muito interessante. Sim. Eu acho que isso, se a gente for transportar isso para o dia a dia, né? Nas empresas, por exemplo, acho que isso também se encaixa para as pessoas que se aposentam, né? Que param de trabalhar, às vezes param de trabalhar até um pouco mais cedo também, mas aí, quando param de trabalhar, acham que vão ter aquela tranquilidade e tal, e aí acabam... E aí? O que eu vou fazer? O que eu faço agora? E acabam entrando num espiral de né, cabeça. Acho que o Jacó pode falar para a gente sobre isso, mas essa dificuldade da transição, né, que você encontrou, né, com tranquilidade, mas isso não é todo mundo que consegue, né? É difícil você fazer uma transição, no teu caso, do futebol para o golfe, né? Duas atividades totalmente diferentes, mas que acabou encaixando até porque você gostava da atividade. Mas ir para o cara da empresa que para de trabalhar, o que ele deve fazer para que ele tenha essa sequência? Quando para de trabalhar, geralmente ocorre um luto, né? Exato. Uma sensação de perda, uma sensação de que a vida perdeu o sentido, né? A atividade profissional, né? O sujeito desenvolveu durante tanto tempo. Por isso que hoje em dia a gente tem até como referência, né, órgãos do governo, que o transtorno de ansiedade e a depressão está em alto índice nessa população toda, devido a esses fatores, né? Então, acho que o sujeito conseguir ressignificar a própria história, né, como o Conca conseguiu através do golfe, ou através de um grande sonho do passado que ele sempre teve, e agora ele teria essa disponibilidade de tempo, né, para investir nisso, um desejo antigo, porque tantas vezes as nossas responsabilidades vêm antes dos nossos desejos, de repente se encontra uma possibilidade, né, de colocar em prática esse desejo, um investimento no sentido familiar, um investimento no sagrado, sabe? Isso também estabiliza muito o sujeito. Sim, né? sim. O sujeito conseguir lidar com todas essas variáveis e atravessamentos do ser humano, né? Que é o sagrado, que é o físico, o nosso corpo, que a gente precisa do exercício, né? Que é a questão do lazer, a cultura, ou seja, o sujeito ele pode ressignificar e com isso escapar das armadilhas dos transtornos mentais, né? Por exemplo, o transtorno de ansiedade, que é muito recorrente, o sujeito ele só vive no futuro, ele abre mão do presente, ele não consegue viver aquele instante, ele está preocupado com o que vai acontecer ou o que pode vir a acontecer e o que eu vou fazer quando isso acontecer, e muitas das vezes nem acontece. E gera no sujeito um nível, né, de adrenalina, de descontrole de neurotransmissores, e ainda se a pessoa beber café demais, esse nível só aumenta e o sujeito realmente não dá conta. Né? Ou o sujeito que tem um transtorno depressivo, em que a grande questão dele é estar no passado. Ah, mas na empresa esse era o meu horário, essa era a vida que eu tinha, os meus amigos e colegas, exatamente, a minha rotina. E, mais uma vez, ele abre mão do presente e abre mão também do futuro, de algo da ordem de uma construção. Então, acho que entender, né, essa transição como um luto é uma perda, é uma mudança, e a gente demanda de um tempo para poder lidar com essas mudanças na vida, né? Mas se o sujeito conseguir ressignificar, dar um outro sentido, buscar algo da ordem do seu desejo e caminhar, sabe? Continua vivendo, que a vida vai trazer isso para ele. Novos caminhos, né? Novos caminhos. Eu acho que, de repente, até um preparo, né, antes de chegar a esse momento. Né? Segundo alguns estudos, né, 80% do que a gente pensa não acontece. Só 20% vai acontecer. Então, muita coisa passa pela nossa cabeça e nada daquilo vai acontecer. E pode ser isso um dos fatores principais da gente viver tão estressado, tão ansioso,
né? E às vezes deixa passar tanta coisa interessante por conta de ansiedade, por conta de estresse. Né? Então, assim, se a gente conseguisse programar o que vai acontecer, né? E muita gente não faz, a maioria, né? Eu digo que a grande parte não faz, isso vai acontecer daqui a 3 anos. Então, vou começar a montar a partir de agora o que vai acontecer lá, que vai acontecer. Eu vou parar daqui a 3 anos. Então, o que eu vou fazer depois? Como que eu vou montar isso? Eu preciso de uma nutricionista? Eu preciso de um psicólogo? Preciso ou não? Eu vou fazer uma atividade física? Que atividade vai ser essa? Para que quando aconteça, você faça realmente essa transição e fique tranquilo. Entendeu? Porque depois que começa a acontecer, você entra num looping, né? E pronto. E aí parece que você está dentro de um negócio de vidro, né? Está vendo tudo acontecer lá fora, mas você não ouve nada, você não consegue... E aí fica realmente difícil você se reencontrar. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Vamos fazer mais um... Quer falar alguma coisa? Porque existe vida para além do trabalho. Isso que a gente tem que entender. Exato. Né? Que hoje em dia a gente coloca muito a questão de ter uma vida com propósito. Né? Sim. Eu acho isso muito coerente, interessante, até importante, mas a gente tem que entender que o mais importante é uma vida com sentido. Sentido está para além do propósito. Porque quando a gente estabelece um propósito, a gente estabelece um ponto objetivo. E que, às vezes, existem tantas variáveis que a gente não consegue. Não é nem por falta de esforço, não é nem, muitas das vezes, por falta de habilidade que o sujeito tem. São variáveis que vêm da natureza, como a gente vê há pouco lá no Rio Grande do Sul. Vem a água e muda a vida de todo mundo. Né? Exato. Então, a grande questão é que, quando a gente busca uma vida com sentido, a gente consegue muito mais flexibilidade de lidar com essas nuances da nossa própria história. A vida ela é dinâmica. Então, realmente, é uma construção do sujeito que eu acho muito importante, eu acho até inovador, né? A empresa está propondo isso já para os funcionários, ou seja, uma perspectiva organizacional que foge daquilo que a gente vê no dia a dia, né? Que, muitas das vezes, as organizações estão muito mais... querendo que o sujeito se envolva na produção. Aqui vem uma qualidade de vida, né? Sim, até exato. preparando para essa nova fase. Sim. Então, acho que quando a gente busca esse sentido na vida, quando a gente busca essa possibilidade de ressignificar até mesmo valores que a gente tem, né? Poder ressignificar isso a todo instante. O que deu certo lá atrás não significa que vai dar certo aqui e agora, né? Aquilo que não deu certo lá atrás, que eu errei lá atrás, ok, lá atrás era um outro momento, agora você pode ressignificar, sentir, vivenciar de forma diferente. E buscar apoios, né? Esses apoios que eu diria que, para quem tem uma relação com o sagrado, é o sagrado. Eu acho que isso é um fator estabilizador muito importante para o ser humano. Por isso que a gente tem muitas formas de relação com o sagrado, né? Muitas religiões. É interessante isso. E altamente terapêutico também, né? E a vida familiar, a construção familiar. E saber que, né, existe vida para além do trabalho. Exatamente. Né? Isso eu acho que é o mais importante, é você entender exatamente isso. Que tem vida depois daquilo tudo ali. Entendeu? A gente pode até falar que a vida vai realmente começar depois daquilo ali. Né? E você vai realmente viver, vai curtir tudo que você produziu, tudo que você montou. Né? Então, é uma fase da vida importantíssima. É a fase que você vai curtir, de repente, seus netos, seus filhos realmente, né? Os que têm filhos novos, mas ali você precisa realmente estar com a cabeça boa para... E é exatamente o momento em que muitos deixam de lado, né?